E aí, pessoal, vamos à parte 2 do discurso versus a prática? Porque parece que é isso que a gente tem mais uma vez e eu sei como isso nos incomoda. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas se antes, você sabia que com o score baixo no Serasa é quase impossível ter um cartão de crédito, financiar um veículo ou até mesmo fazer qualquer tipo de compra parcelada? Pois é, nem contratar um serviço de internet a gente consegue direito. Pois entenda um pouco mais sobre isso aqui no link na descrição desse vídeo. É um passo a passo simples e que irá melhorar muito o seu score no Serasa. Isso mesmo, facilite o seu crédito, melhore o seu score no Serasa, entendendo mais, turbine isso, entre no link e entenda mais. É muito melhor para o seu dia a dia. Gente, durante um ano, a gente bateu aqui no discurso do Grêmio e da prática do Grêmio. Foi isso que a gente bateu aqui. E a gente pedia a categoria de base, pedia a valorização dos meninos, e por aí a gente discutiu durante bastante tempo. E isso foi, de certa maneira, algo que prejudicou o técnico Renato em todas as suas movimentações, porque o Renato colocava os jogadores que vinham de fora numa linha um pouquinho de preferência em relação aos meninos da base. Uma das coisas que foi saudada por todos aqui foi exatamente essa relação. Quando o Grêmio trocou o treinador, veio o Thiago Gomes e de alguma maneira fez o discurso do Grêmio valer, colocando os meninos para jogar. Foram 3 jogos e veio a contratação de Thiago Nunes, que também foi saudada pelo torcedor, e aqui não tem nenhum tipo de questionamento com relação ao trabalho dentro do campo dele. Pelo contrário, não é isso que está em jogo. O trabalho dele tem que continuar de maneira muito forte, porque a gente vai valorizar, vai ter, eu usei a expressão no Twitter, paciência. A gente vai ter muita paciência, porque sabe o tamanho da dificuldade que o Grêmio enfrenta, sobretudo por um trabalho que de alguma maneira deixou o time menor do que era. Mas hoje, vendo a lista de jogadores que foram relacionados para o jogo em Lanús, lembrando, o Grêmio tem amanhã à noite, quinta-feira à noite, um jogo difícil lá em Lanús, e o técnico Thiago Gomes fez uma lista repleta de jogadores. E fez algumas escolhas que incomodam o torcedor. E eu gosto muito, no último conteúdo, quando relatei a lista, eu não me dei conta tão somente do tamanho do que isso representava. Mas de alguma maneira, sim, isso tem representatividade junto ao torcedor. Primeiro deles, Guilherme Guedes, mais uma vez fora. Os 2 laterais são insuficientes. Diogo Barbosa, comprado a peso de ouro pelo Grêmio, é insuficiente para a lateral esquerda. Tem sido assim. Cortez, da mesma maneira. Guilherme Guedes vai ficar trabalhando em Porto Alegre com a comissão técnica permanente e não foi viajar. Guilherme Guedes. Que é pedido pelo torcedor. Será que não joga nada? Será que não está dentro dos planos do Grêmio? O que se fala disso? E aí a gente avança. Pode chegar também Lucas Silva. Por quê? Porque Bob se entrou uma vez, porque Fernando Henrique estava ali. Ambos poderiam fazer parte desse grupo, não. O Grêmio fez opção por Lucas Silva. O Lucas Silva até, e eu não gosto muito porque o Lucas Silva é um jogador que tem uma contribuição boa, mas também fez opção por Lucas Silva. E o ataque, 2 jogadores que não, sobretudo um deles, não disse nada ainda e foi escolhido para essa primeira viagem do treinador. Everton, por exemplo, e Luiz Fernando. Jogadores que têm aí seus serviços prestados ao Grêmio, estão lutando, foram contratados, recebem um bom dinheiro e estão na frente de Elias, por exemplo. Estão na frente de jogadores que a gente sabe que são importantes também para o crescimento e para a valorização do Grêmio. Ou seja, o treinador Thiago Nunes fez a mesma coisa, sem tirar nem pôr, que Renato fazia. E era Renato muito criticado por nós, ou seja, Thiago Nunes vai ser também. Por quê? Porque a gente tem que ter a mesma linha. O problema não era o Renato. O problema eram as ações do Renato. O que eu critiquei aqui nunca foi a figura do Renato. O que eu critiquei aqui foi sempre as atitudes do Renato. E Thiago Nunes, neste processo, tem a mesma atitude de Renato. Preteriu os meninos,
e colocou os veteranos no grupo de jogadores. Algo que o torcedor, como eu, está cansado. A gente vai imaginar, pô, César, no início do trabalho, quando é atitude e a gente não olha a pessoa, a gente tem que falar só da atitude. Eu quero e torço e sei que o Thiago vai apresentar muita coisa boa. Vocês têm visto muitos elogios ao treinamento dele neste canal. Muitos elogios. E olha, elogios de verdade. Porque ele está trabalhando sério, porque ele está tentando, porque ele tem um nível de diálogo melhor. Mas não existe diálogo, não existe discurso sem ação, sem atitude, sem prática. E o que a gente vê neste momento é a repetição de prática que o torcedor não quer mais. E o torcedor tem que ser ouvido. O torcedor quer os meninos. O torcedor quer uma ação em prol dos meninos. O torcedor imagina os meninos. Ele pensa que esse é o futuro do Grêmio. Por quê? Porque foi o que salvou o Grêmio. O Grêmio hoje tem uma situação razoavelmente boa no campo financeiro graças a esses meninos que tiveram espaço e que em algum momento foram esquecidos pelo processo. Por exemplo, nós tivemos PP no banco de reservas até 7, 8 meses atrás. Hoje ele não está no grupo porque ele está vendido, já foi vendido e agora já faz parte de outra realidade. Ele foi titular do Grêmio do ponto de vista prático 7, 8 meses. Isso o torcedor não quer mais. Então, quando a gente vê na prática uma situação como essa, a gente vai falar. Eu hoje conversei perguntando, vem cá, mas alguém tem que bater firme nisso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Grêmio vai para um jogo difícil amanhã. O Grêmio reúne os cascudos porque os meninos não têm condição, então deixa embora. Porque se não tem condição de ir para um jogo da Sul-Americana de segunda rodada, da primeira fase, vai quando? Aí já vai ter o Caxias, daí tem o Caxias de decisão. E aí sempre tem um porém, sempre tem um porquê, sempre tem um porém, sempre tem algo importante para colocar. A gente tem que ser prático nisso. Quem é que está de fato ditando essa regra? Se a gente criticava no Renato, o Renato foi embora. A gente chega no Thiago Nunes, o Thiago Nunes faz a mesma coisa. Quem é que está ditando a regra? O discurso do presidente foi claro. Eu quero alguém que cuide das categorias de base também e que invista nos meninos. Foi dito isso pelo presidente. Na primeira ação. Não foi o que foi feito. Aí é difícil. É difícil. Nós vamos torcer? É claro que nós vamos torcer. Nós vamos estar abraçados amanhã? Vamos. Nós vamos querer ganhar? Nós vamos. E eu acho que esse menino é bom treinador e vai nos dar muita alegria. Mas eu não posso deixar de relatar isso porque vai parecer perseguição ao Renato, e não é. É perseguição às ações erradas que a gente entende. E é só isso que a gente veio aqui relatar. O Grêmio, mais uma vez, preteriu 3 jogadores, 4 jogadores, por 3 jogadores, 4 jogadores veteranos. A ação mudou até o momento. E eu estou falando única e exclusivamente do ponto de vista prático, só mudou o nome. Segue idêntico, uma rotina que incomodou o torcedor. E, obviamente, vai seguir incomodando, porque o torcedor também não pensa do ponto de vista pessoal, ele pensa do ponto de vista das ações, e essa ação, de fato, incomoda. Sobre o que vai acontecer na Argentina, voltamos à Fortaleza. Voltamos à Fortaleza. A Fortaleza, quando fomos lá em 2017, tínhamos um super time. Estamos indo 18, 19, 20, início de 21, 3 anos e pouco depois, com um time que se sabe pouco, com 2 representantes daquele time lá, o Cortez e o Jeromel, o que demonstra também a dificuldade que o Grêmio enfrentou nesses anos todos. E a gente espera pelo menos sair com o mesmo resultado de lá, 2-1. Não com o mesmo brilhantismo daquele gol histórico de Luan, mas com a vitória para a gente seguir a nossa caminhada. Eu confesso, hoje eu estou bem incomodado. Imaginava qualquer coisa. Imaginava até perder o jogo. Até isso. Mas eu não imaginava que o Grêmio prosseguisse em ações que incomodam o torcedor e mais, que incomodam, pelo que a gente ouviu, o próprio presidente do Grêmio. Portanto, vamos torcer dentro do campo e depois a gente fala sobre as questões relacionadas a essas incoerências entre discurso e prática dentro do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.